Fala galera, tá começando mais uma aula da nossa oficina de redação e como eu já havia explicado para vocês, a partir de agora não temos mais parte teórica nas nossas videoaulas. Como assim? Tudo que era pertinente à coesão, coerência, estrutura, paragrafação, estratégias argumentativas, a gente já viu. Então a partir de agora a gente vai discutir os assuntos que eu chamo aqui de macrotemas. Por quê? As competências 1, 4 e 5, vocês já têm todo o conhecimento suficiente para poder tirar 200. Agora, para tirar 200 nas competências 2 e 3, vocês precisam de bagagem cultural. E é justamente isso que essas aulas de macrotemas querem dar para vocês. Ensinar vocês não só a terem o hábito de leitura, mas a ter uma leitura direcionada. Como assim? Você conseguir enxergar a funcionalidade naquele texto para a sua redação. Porque quando a gente enxerga a função, a gente memoriza com muito mais facilidade, né? Não é uma memorização banal, leviana, mas sim pela produtividade que aquela informação traz para a sua vida e, no nosso caso específico, para a produção da sua redação. Então, se você ainda não pegou papel, caneta, lápis, marca-texto, várias cores de caneta, inclusive, pegue aí, abra sua apostila na aula 19, porque os textos que estão aí, eu projetei aqui e nós vamos marcar quais partes do texto servem para quais partes da nossa redação. Mas é claro que um texto de apoio, né, uma notícia sobre determinado assunto relevante, que poderia cair no Enem, porque os microtemas que nós vamos discutir são frases, temas possíveis, e inclusive vocês podem escrever uma redação sobre ele, além da redação semanal. O objetivo é que no final dessa aula você tenha 7 esqueletos desses microtemas, ou seja, igual aquele esqueleto que eu faço ao final da aula na discussão do tema da semana, contextualizações possíveis, argumento 1, argumento 2 e proposta de intervenção. É claro que o texto, a notícia sozinha, não vai te dar todos esses elementos, vai te dar alguns, e os outros nós vamos preenchendo aqui durante a discussão. Por isso que você precisa anotar não só o que eu já marquei aqui nos slides também, mas aquilo que a gente vai comentando, que você for lembrando, para no final você ter 7 esqueletos desses temas para você poder escrever sobre eles, e você posta no mesmo link lá, no mesmo post do Google Sala de Aula, que tem lá o tema 19 com essa videoaula. Tranquilo? Sem mais delongas, vamos aqui para nossa discussão. O primeiro microtema que eu trouxe para vocês é o seguinte: caminhos para combater a evasão escolar no Brasil. Quando eu tenho um tema que fala caminhos, eu necessariamente preciso de muitas propostas de intervenção. Como você faz isso? Ou você coloca propostas de intervenções específicas nos desenvolvimentos 1 e 2, ou você coloca 2 intervenções na conclusão. E o que é evasão escolar? É quando o aluno deixa a escola de vez. Não é eu deixei a escola esse ano e voltei no ano seguinte, ou voltei daqui a 2 anos. É quando ele sai de vez da escola. Ou seja, se eu evadir a escola no 8º ano do ensino fundamental, a minha formação vai ser ensino fundamental incompleto. Então, o nosso objetivo é impedir que o aluno saia de vez da escola. E esse é o texto que nós temos aqui como texto de apoio para esse tema. O primeiro parágrafo diz assim: hoje discute-se muito a reforma do ensino médio brasileiro, que pretende revisar os objetivos educativos, e flexibilizar o currículo dos alunos, para tornar a escola um ambiente instigante e enriquecedor para o jovem. Queridos, esse período serve como a contextualização da sua redação, porque a reforma do ensino médio, ela foi pensada justamente para combater a evasão escolar. Ela é uma consequência da evasão escolar. Como que eu poderia solucionar a evasão? Com a reforma do ensino médio. Então você pode contextualizar com a reforma do ensino médio e se posicionar se ela foi boa, se ela foi ruim, se essa proposta deveria ser realmente validada ou invalidada. Aí depende de qual vai ser a sua tese, de qual vai ser o seu posicionamento. Mas independente disso, você pode utilizar essa contextualização na sua redação. Apesar de todos os nossos avanços no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB, que mede a qualidade do ensino, o Brasil ainda sofre de uma tragédia silenciosa. Dos 10,3 milhões de jovens entre 15 e 17 anos que deveriam estar na escola, 2,8 milhões saem todos os anos. O que é isso aqui? É a nossa fundamentação de argumento por dados estatísticos. Então marca aí para você utilizar esse dado como fundamentação de algum dos seus argumentos, seja o 1, seja o 2. Beleza? O segundo parágrafo diz assim: a inclusão desses jovens nas atividades escolares é premissa para termos um sistema educacional efetivo. Para isso, é preciso contemplar tudo aquilo que impede e desmotiva o jovem de frequentar a escola e criar soluções adicionais para esses desafios.
Em um país continental como o Brasil, já é de se esperar que existam vários motivos. O que a gente pode tirar desse parágrafo? A nossa topicalização de ideias. O primeiro argumento pode falar sobre o que impede o aluno de acessar a escola, e o segundo argumento pode falar o que desmotiva. Não, eu tenho acesso à escola, mas eu não estou afim de frequentar essa escola. Então eu posso utilizar isso como topicalização das minhas ideias, dos meus argumentos. Acesso limitado. Aqui a gente já tem uma possibilidade de primeiro argumento. O que me impede a escola? Eu não tenho acesso a ele. Como assim? Principalmente nas áreas rurais e periferias urbanas, faltam escolas e vagas próximas à residência do jovem e o transporte público deve ser demorado ou pode ser demorado ou inexistente. Essa é uma primeira possibilidade de argumento para esse tema. 2. Necessidade especial. De cara já pode ser o nosso argumento 2, que é como que a educação inclusiva ainda é deficitária no Brasil. Mais de 5% dos jovens abandonam a escola por conta de limitações físicas, seja por deficiência, por doenças graves, crônicas ou contagiosas, ou por serem portadores de necessidades especiais. Atualmente, 37% dos jovens com necessidade especial, beneficiados pelo benefício de prestação continuada do governo federal, não frequentam a escola. Para atender a demanda, é necessário formar professores para atendimento integrado de alunos com necessidades especiais e introduzir nas salas de aulas recursos multifuncionais. Aqui nós temos, primeiro, outra fundamentação com dados. Se você utilizar o argumento da necessidade especial, você pode utilizar esse dado para fundamentar o seu argumento. Além disso, eu tenho aqui uma proposta de intervenção. Como que eu soluciono o problema da necessidade especial? Formar professores com atendimento integrado e introduzir salas de aula com recursos multifuncionais. Então, reparem que um parágrafo me deu o argumento, a fundamentação e a solução para esse argumento. Beleza? Próximo parágrafo, ou melhor, próximos parágrafos. Gravidez e maternidade, o nosso argumento 3. Uma pesquisa de 2016, feita pelo MEC, OIA e Flasco, revelou que 18% das meninas que pararam de estudar teve a gravidez como principal motivo. De novo, eu tenho aqui uma fundamentação por dados estatísticos que mostra a relevância de escolher como argumento gravidez e maternidade. Porque você tem que escolher só 2 argumentos. Já temos aqui uma terceira possibilidade de argumento. Então, o dado estatístico ele pode te ajudar na seleção de argumento. A competência 3 valoriza justamente isso. Se você soube selecionar dentre um universo de argumentos, quais são os melhores, tá bom? Atividades ilegais, obviamente, a nossa possibilidade 4 de argumento. A coibição ao uso e ao comércio de drogas nos entornos escolares é uma opção viável para solucionar este problema. Repare que quando a gente traz o argumento 4, ou melhor, quando o texto fala do argumento 4, ele também traz uma intervenção, que é fazer o quê? Coibição ao uso e ao comércio de drogas nos entornos escolares. Então é importante, a partir de agora, todo o texto que você for ler, você ter esse estudo direcionado, estudo dirigido, uma leitura atenta para aquilo que você deseja tirar do texto. Mercado de trabalho e pobreza. Argumento 5. Muitos jovens têm que trabalhar para subsistência, já outros escolhem trabalhar. Jovens com 17 anos ou mais são os que saem da escola por esse motivo. Violência, argumento 6. As violências físicas e psicológicas, bullying e assédio, por exemplo, podem acontecer dentro de casa, na escola ou nas ruas, podendo gerar sérias consequências e traumas que tornam ir à escola uma experiência insuportável ou impossível, comprometendo o aprendizado dos jovens e desviando sua atenção aos estudos. É claro que a gente consegue perceber que esse texto é um texto excepcionalmente didático para o nosso objetivo, que é tirar argumentos, ideias do texto. A gente consegue ver que a gente já tem aqui uma 6ª possibilidade de argumentação. Os textos, as notícias, geralmente não têm essa estrutura, mas mesmo assim a gente consegue tirar essas informações. Beleza? Próximos parágrafos, que são os 2 últimos. Déficit de aprendizagem é o nosso argumento 7. A evidência de que as reprovações cumulativas são uma das principais causas da evasão e abandono. Todo ano, 1,2 milhões de jovens repetem a série. Essa é a fundamentação por dados. E é justamente por causa disso que existe a aprovação automática, que tenta acabar com esse motivo de evasão escolar. Já que você está evadindo porque você repete, então eu vou te aprovar automaticamente. Tem algum sentido por trás dessa estratégia? Tem, mas também tem problemas? Sim, como você passar um aluno que não tem condições de passar de ano e no final ele ter uma formação falsa, né? Um diploma falso e não de fato aplicável à sua vida social. Tudo bem?
Significado. Argumento 8. Jovens que sentem que a escola não está adequada à sua realidade e visão de futuro consideram a escola como uma perda de tempo e acabam preferindo se dedicar a outras coisas. Por mais que pareça banal, essa é a principal causa de evasão escolar. Quando ele está desmotivado porque ele não vê sentido ficar tantas horas do seu dia num local que não dá aplicabilidade à vida dele. Então esse sim é um ótimo argumento a ser escolhido, porque além de ser a principal causa, ele é desvalorizado. Tudo bem? Aqui a gente consegue então fazer o nosso esqueleto da primeira redação, ou melhor, do primeiro microtema que a gente consegue extrair do assunto educação. O segundo microtema é esse aqui, ó, o impacto do analfabetismo funcional na sociedade contemporânea. Então a gente precisa ver quais são as consequências. Por isso que eu tenho a palavra impacto na frase tema. Quais são as consequências do analfabetismo funcional? Que é justamente quando você foi alfabetizado, você decodifica sílabas, sons, fonemas, letras, mas você não consegue interpretar aquilo que está escrito. Tudo bem? O primeiro parágrafo diz assim: 3 em cada 10 brasileiros têm limitação para ler, interpretar texto, identificar ironia e fazer operações matemáticas em situações da vida cotidiana, e por isso são considerados analfabetos funcionais. Ou seja, você poderia utilizar essa informação para contextualizar o seu tema por definição, o que é um analfabeto funcional. Depois, o parágrafo diz assim: eles hoje representam praticamente 30% da população entre 15 e 64 anos, mas o grupo já foi bem maior. Em 2001, chegou a 39% de acordo com o indicador de analfabetismo funcional. Aqui nós temos, claramente uma fundamentação de argumento por dados estatísticos. O grupo de analfabetos funcionais reúne os analfabetos absolutos, que assinam o nome com dificuldade, mas conseguem eventualmente ver preços de produtos, conferir troco, ligar para um número de telefone, identificar um ônibus pelo nome, e os rudimentares, que só leem o suficiente para localizar informações explícitas em um texto curto, sabem somar dezenas, mas não conseguem identificar qual operação matemática é necessária para resolver um problema. Por exemplo, aqui nós temos o argumento 1, como que o analfabetismo funcional tem um impacto direto na vida cotidiana. Por exemplo, esse indivíduo, ele é muito mais passível de enganos, Seja um trote que vai exigir dele algum tipo de comportamento, seja na hora de receber um troco de um mercado e ele for roubado porque ele não consegue identificar, fazer aquele cálculo de maneira imediata. A leitura, que é fundamental, ele não consegue nem tem dificuldade de identificar o número do ônibus, qual é o ônibus que leva ele para qualquer lugar. Então a gente vê como que o analfabetismo funcional impacta várias áreas da vida de maneira direta para ele. E justamente por isso que esse é o nosso argumento 1. De acordo com a pesquisa, entretanto, mesmo com suas dificuldades, os analfabetos funcionais são usuários frequentes das redes sociais. Entre eles, 86% usam WhatsApp, 72% são adeptos ao Facebook e 31% têm conta no Instagram. Assim, quando se comparar o índice de uso entre os dois grupos, alfabetizados e não alfabetizados, a diferença não é tão grande. Entre os considerados proficientes, por exemplo, 89% usam o Facebook. Desse parágrafo, a gente consegue tirar, primeiro, o argumento 2. Analfabetos funcionais são usuários frequentes de redes sociais. E qual é o problema de você ser um usuário frequente da rede social e você ser um analfabeto funcional? As fake news. É uma possibilidade muito maior de propagação de fake news quando você não consegue mensurar se aquela informação que você está vendo é realmente verossímil para ser verdadeira ou se você simplesmente acredita naquilo que chega até você pelas redes sociais. Então vocês poderiam desenvolver esse argumento a partir dessa informação e poderia fundamentar com os dados de quantos % utilizam cada rede social, porque a gente sabe muito bem que o WhatsApp e o Facebook são as principais plataformas de divulgação de fake news. Tudo bem? Projeto de ensino à distância. Perdão, eu fui animadíssima e nem terminei de concluir esse parágrafo, essa redação que a gente conseguiu identificar. Argumentos 1, argumentos 2, contextualização e fundamentação. Agora, como que a gente resolve esses problemas do analfabetismo? Não tem como. Você tem a alfabetização feita pela escola. Então, você só vai solucionar o analfabetismo pela
escola. Então você precisa necessariamente colocar uma intervenção que tenha o Ministério da Educação como grande atuador nesse sentido. Sabe qual é a relação desse tema com o anterior? Eu preciso garantir a não evasão escolar, porque é a não evasão escolar que vai gerar alunos proficientes, adultos proficientes na interpretação da língua portuguesa, em detrimento daqueles que evadem mais cedo e acaba tendo esse índice de analfabetismo funcional. Agora sim, próximo microtema: a implementação do ensino à distância na realidade educacional brasileira. Quando eu falo implementação do ensino à distância, você pode perceber que não deixa claro se é algo positivo ou negativo. Você que vai decidir qual posicionamento você vai defender. Se você acha positivo o ensino à distância ou negativo o ensino à distância. E o texto te ajuda a ter uma perspectiva melhor do que você pode defender e argumentar. O primeiro parágrafo diz assim: projeto de ensino à distância na educação básica ainda pode sair do papel. No ensino médio, o governo pretende oferecer 40% das aulas em plataforma online, contando com a ajuda de redes privadas de ensino. Modelo, no entanto, ainda é alvo de críticas. Esse início pode ser a sua contextualização com um fato, o fato de que o governo quer implementar o ensino à distância também no ensino básico e não só na graduação, na pós-graduação, que já é uma característica recorrente ter a educação à distância nessas áreas, como o terceiro grau. Mas no ensino básico, no segundo grau, nós não temos essa realidade tão eficaz, tão possível para os alunos. Você pode utilizar essa contextualização. E reparem que aqui eu já tenho uma marcação de tese, ou seja, eu sei que esse texto vai defender, ou melhor, vai apresentar as críticas desse projeto governamental, porque eu tenho uma marcação de tese com conectivo adversativo. Tranquilo? Em maio de 2017, o governo federal emitiu uma atualização do decreto 9.507, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O documento, divulgado no dia 26 daquele mês, deixava clara a intenção de liberar aulas no formato EAD para a educação básica a partir do 6º ano do ensino fundamental. Aqui, todo esse parágrafo é a sua fundamentação por dados. É claro que você não vai escrever um parágrafo inteiro de dados, porque senão você vai ter um texto expositivo, como esse é, e não argumentativo. Você pega a essência, você pega o dado que mais te importa, a fonte confiável e utiliza para sustentar o seu argumento, o seu posicionamento de ser favorável ou contrário à educação à distância. Tudo bem? No projeto, o tempo de aula é dividido, com as disciplinas obrigatórias tomando 60% da carga horária e aplicadas de modo presencial. Os outros 40% integram o chamado itinerário formativo, no qual o aluno opta por aprofundar temas de alguma área do conhecimento específica. Seria nesta especialização que entraria em campo o formato EAD. Reparem que aqui você pode ter o seu argumento 1, que 60% da carga obrigatória é presencial e 40% é optativa. Por quê? Qual é o benefício disso? Lembra que quando a gente estava vendo caminhos para evasão escolar, um motivo era o aluno evadir a escola para poder trabalhar, porque ou ele tem tempo de trabalhar ou ele tem tempo de estudar. Se eu diminuo a carga presencial, ele poderia, por exemplo, estudar de manhã, trabalhar de tarde e ter os 40% à noite no estudo à distância. Então eu posso ter esse argumento como uma estratégia para diminuir também a evasão escolar daqueles alunos que precisam trabalhar e estudar para a subsistência da sua família, por exemplo. Então essa poderia ser uma estratégia positiva nesse sentido, até porque esses 40% são para especializar o aluno, ou seja, para ele sair da escola com uma mão de obra mais qualificada, com um currículo melhor, mais apto ao mercado de trabalho do que seria anteriormente. Beleza? Atualmente, as aulas virtuais para a educação básica são liberadas em alguns casos específicos. A oferta é legal, por exemplo, para estudantes impossibilitados de frequentar as aulas em razão de problemas de saúde ou que estejam em viagem no exterior. Também pode utilizar o modelo quem reside em localidade sem atendimento escolar presencial ou foi transferido compulsoriamente para regiões de difícil acesso. A abordagem é válida ainda para pessoas em situações de privação de liberdade. Queridos, aqui vocês têm a sua proposta de intervenção. Mas, prof, essa intervenção já não existe? Como que eu vou ganhar ponto por isso? Você não vai repetir a intervenção fingindo que foi sua ideia. Você vai melhorar. Pensa comigo, se é legítimo eu ter educação à distância para quem está no exterior, para quem está com problemas de saúde, de maneira 100% integral, você tem um diagnóstico, você tem alguma deficiência que te impede de ir à escola, ou você mora numa localidade que te impede de ir à escola, então você vai ter 100% do ensino
à distância. Eu poderia ter um ensino híbrido, eu poderia ter um ensino em que as escolas que oferecem ensino presencial tenham a possibilidade de ensino à distância em casos específicos. Como assim, prof? A gente sabe que a realidade das nossas periferias urbanas são complicadas. Então, vira e mexe, nós temos dias de aula que, teoricamente, seriam comuns, só que os alunos são impedidos de sair de casa por causa da violência nos seus entornos, tanto no entorno escolar, quanto no entorno da sua residência. Então, nesses dias complicados em relação à violência urbana, o aluno poderia, em vez de perder a aula naquela semana, naquelas 2 semanas, ele poderia ter acesso, naquele momento, à educação à distância. Então, ele não perderia dia letivo hora nenhuma. Por quê? Ou ele teria a possibilidade de estar presencialmente, como não teve naquele caso específico, ele utilizaria a educação à distância. A gente poderia aplicar também quando eu tenho desastres naturais. Quando nós temos, né, o final do nosso verão ou o início do nosso verão, janeiro, março principalmente, né, a música As Águas de Março mostra justamente isso pra gente, do Tom Jobim, da Elis Regina, são as águas de março fechando o verão. O que as nossas águas de março fechando o verão fazem? Geralmente eram enchentes, deslizamentos, e esses desastres, entre aspas, naturais, mostram, ou melhor, geram a impossibilidade de acesso à escola. Nesses casos, também poderíamos ter o quê? O ensino à distância para suprir a demanda escolar nesse período. E sem contar em casos extremos, e claro que são esporádicos e totalmente difíceis de ter reincidência, como o caso da pandemia de 2020, né? 2019, 2020. O isolamento social gerou a necessidade do ensino à distância para todos. Então a gente consegue perceber como que o ensino à distância pode sim ter seus pontos positivos. Tranquilo? O EAD, Educação à Distância, já pode ser classificado como uma realidade educacional no Brasil, especialmente no ensino superior. Entre 2005 e 2015, por exemplo, o número de pessoas estudando online passou de 1,2 milhão para 5 milhões, um aumento de 500%, de acordo com o Anuário Brasileiro de Educação à Distância, feito pela Associação Brasileira de Educação à Distância. O Censo do Ensino Superior, organizado pelo MEC, confirma a escalada do ensino à distância. A pesquisa demonstrou que a modalidade cresceu mais de 20% entre 2015 e 2016, enquanto o ingresso nos cursos presenciais caiu 3,7%. O que a gente consegue perceber aqui? O nosso outro argumento, ou um possível argumento, que a realidade da EAD é comum no ensino superior. E que diferença faz isso? Pensa comigo, olha o nome: ensino básico, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Sabe o que é o ensino superior? É quando você se especializa, você vira uma mão de obra imediata para o mercado de trabalho, para a sociedade. Então pensa, se a gente acha legítimo um médico, um arquiteto, um professor aplicar aquele conhecimento técnico específico na nossa vida social, por que um aluno que está tendo só acesso ao ensino básico, ou seja, que é anterior ao ensino superior, não poderia ter? A gente confia nos profissionais que foram formados por EAD, mas a gente não confia que uma formação de EAD pode ser útil para o ensino básico. Então percebam como que isso tem muito do estereótipo negativo do EAD. É claro que não tem como substituir a educação presencial. A educação presencial tem características específicas que jamais serão substituídas pelo ensino à distância. Só que a gente precisa entender as peculiaridades de cada realidade, de cada indivíduo. Tudo bem? O horário de estudo, por exemplo, um aluno pode produzir muito mais estudando à noite do que de manhã. Isso é uma característica do organismo daquele indivíduo. Então, a educação à distância ou o ensino noturno pode ser melhor do que o ensino de manhã. Então, a gente precisa entender as peculiaridades de cada indivíduo, de cada realidade social, em vez de generalizar e estereotipar o ensino à distância como algo negativo e acabar defendendo um posicionamento sem reflexão crítica. Tudo bem? Tranquilo? A implementação do ensino à distância na realidade educacional do Brasil? Então, deixa eu só mostrar mais essa fundamentação por dados, deixar marcado aí que todos esses dados que a gente acabou de ler poderiam fundamentar esse argumento de que o EAD está no ensino superior, logo poderia também estar no ensino básico. Tranquilo? Outro microtema da aula de hoje é o seguinte: a realidade contemporânea dos profissionais de educação no Brasil. Para quem não sabe, a PPL de 2015, o Enem, que é aplicado para pessoas privadas de liberdade,
falou sobre a realidade do professor. A frase tema era o desafio de se valorizar o professor. Poxa, prof, você acha que vai cair de novo? A gente tem que lembrar que os temas do Enem, eles também são reincidentes. Já caiu 3 vezes o assunto internet no tema do Enem. Por exemplo, quando a gente teve 2013, caiu viver em rede no século XXI, limites entre público e privado. Em 2018, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então a gente vê que há alguma forma de reincidência do mesmo assunto dentro do Enem. Então é importante trazer essa frase tema também, a realidade contemporânea dos profissionais de educação. Mas reparem que em 2015 necessariamente era professor. Profissional de educação não envolve só o professor, mas sim também os pedagogos, os coordenadores, os diretores, são profissionais de educação também. Beleza? Vamos começar então. Em um cenário de grandes transformações tecnológicas e sociais, são estabelecidas novas necessidades nas relações de trabalho e também surgem grandes e complexos problemas de toda a natureza afetando os trabalhadores. Em 2004, no Brasil, a atividade docente empregava cerca de 2% da população economicamente ativa, constituindo-se a preocupação com os índices de qualidade de vida e saúde dos docentes, uma importante pauta na agenda de gestão do sistema educacional. Aqui a gente consegue perceber como que a gente pode contextualizar o nosso tema para falar dos profissionais de educação. E no outro parágrafo a gente tem a fundamentação por dados, como que você prova que o seu argumento é legítimo, e também a topicalização de ideias. O primeiro tópico que você pode desenvolver é índice de qualidade de vida dos professores, dos profissionais de educação de maneira geral. E o segundo argumento que você poderia desenvolver é justamente a saúde desses educadores. Então, nesses 2 parágrafos, a gente já consegue tirar 3 informações pertinentes e aplicáveis à nossa redação. Tudo bem? O trabalho docente pode ser caracterizado por baixa remuneração, inadequação estrutural das instituições e superlotação das salas de aula. O que é isso? Os nossos argumentos. Aqui eu tenho 3 argumentos possíveis para você desenvolver nesse tema. Devido aos baixos salários, os docentes estendem sua carga horária em outras atividades, situação que é agravada pela falta de pausas para descanso, o que acaba gerando desconforto, em alguns casos, adoecimento. Queridos, aqui você pode utilizar essa informação como exemplificação. Mas, prof, não tem que ser um exemplo famoso? Sim, só que pensa comigo, quantos de vocês já tiveram aula com professores que trabalham em mais de uma escola, por exemplo? Isso é tão comum que você nem entende como isso pode ser algo negativo. Sabe como que isso pode ser algo negativo? Imagina que eu trabalho numa escola de manhã e em outra à tarde. O meu horário de descanso e almoço, que deveria ter 1 hora, vira o quê? 15 minutos, porque vira tempo de translado, de eu sair de uma escola e chegar a outra escola. Então, repare que essa informação é famosa, só que a gente não tem consciência de como ela pode ser negativa, a necessidade de um professor trabalhar em diferentes escolas concomitantemente, com diferentes turmas, diferentes frentes, para poder conseguir um salário adequado à subsistência. Tudo bem? Esse adoecimento pode ser físico ou psíquico, contribuindo para os altos níveis de absenteísmo e abandono do emprego. O ambiente de trabalho e os fatores psicossociais têm sido considerados os maiores causadores de problemas de saúde entre professores. Aqui a gente tem uma consequência dessa desvalorização do profissional de educação, desses argumentos, baixa remuneração, inadequação estrutural. Qual é a consequência? Absenteísmo e abandono do emprego por esses profissionais. Tudo bem? O trabalho do docente sempre impõe outros sujeitos na mais tenra idade e em plena formação. Quando ocorrem prejuízos nas condições de trabalho e, consequentemente, na qualidade de vida do professor, há um efeito multiplicador na vida dos demais sujeitos envolvidos e no resultado do seu próprio trabalho. Aqui, gente, nós temos um desdobramento da consequência. Prof, eu sempre tenho que ter um desdobramento da consequência na minha redação? Não. Quando que o desdobramento da consequência é útil? Quando você tem um problema persistente. Como assim? Quando a gente teve o tema a persistência da violência contra a mulher, é um tema que dá margem para você ter o desdobramento da consequência. Como assim? Que existe a violência contra a mulher, a consequência de uma sociedade machista, por exemplo, a violência contra a mulher, é um fato. A questão é, a gente sabe que existe, a gente tenta combater há tanto tempo, por que ela persiste? Né? Esse ponto de por que ela
ela persiste, é justificada, ou melhor, pode motivar o seu leitor a agir de maneira a solucionar esse problema quando você coloca um desdobramento da consequência. A consequência direta do machismo é a violência contra a mulher. Mas sabe qual é um desdobramento dessa consequência? É a aplicabilidade disso nos filhos. Como que os filhos podem também sentir medo e ter um ambiente social familiar negativo, ou como as filhas podem enxergar aquilo como natural e naturalizar a violência quando elas tiverem suas próprias famílias e seus próprios relacionamentos. Então, olha como trazer o desdobramento na vida dos filhos da violência doméstica pode ser um grande motivador para que o seu leitor, para que o seu ouvinte fique mais motivado a solucionar aquele problema. A mesma coisa no caso dos professores. A gente sabe há muito tempo que o trabalho do professor no Brasil é desvalorizado. Só que esse argumento, essa consequência, não tem sido suficiente para resolver o problema. Sabe como que eu consigo tentar resolver o problema de maneira mais eficaz, de motivar a empatia? Usando esse desdobramento da consequência. A desvalorização do professor não é algo negativo só para mim, né? A pessoa que tem essa profissão de maneira direta, mas é negativo para vocês, porque é um professor que está mais cansado, que está exausto, que se sente psicologicamente assediado, por exemplo, ele vai te dar uma aula pior, ele vai ter menos tempo para preparar a sua aula, ele vai ter menos tempo para corrigir a sua avaliação, corrigir a sua redação, e isso impacta diretamente na qualidade do seu estudo, da tua formação. Então, esse desdobramento pode ser fundamental para poder acabar com um problema persistente, como é o problema da violência contra a mulher e a desvalorização dos profissionais de educação. Tudo bem? Apesar de não haver um consenso sobre o conceito de qualidade de vida, ela foi definida pela The Woke Grupo com a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive e em relação com os seus objetivos, padrões e preocupações. Aqui nós temos uma fundamentação por citação. Você pode citar essa definição de qualidade de vida para mostrar como os profissionais de educação não têm essa qualidade de vida. Isso você pode colocar tanto na sua contextualização como no seu desenvolvimento, beleza? Para aferir a qualidade de vida, diversos estudos têm utilizado o Wolf Brief, que é um instrumento validado pela Organização Mundial da Saúde e mede a qualidade de vida em 4 domínios: físico, psicológico, relações sociais e ambiente. Sabe o que é isso, queridos? A nossa intervenção. A sua proposta de intervenção para o problema da valorização do profissional de educação pode ser justamente essa aferição. Vou aferir constantemente a qualidade de vida deles e caso a gente encontre um desnível de qualidade de vida, a gente possa intervir, seja dando uma licença médica para aquele professor, diminuindo a carga, reajustando o salário, uma forma de você intervir e solucionar o problema não só do professor, mas também dos pedagogos e coordenadores das nossas instituições escolares. É uma ótima proposta de intervenção. E uma outra citação que você poderia ter colocado nessa redação também é a definição de saúde pela OMS, que ela diz que a saúde não é só a ausência de doença, mas justamente a qualidade de vida, que ela define como bem-estar físico, social, beleza, e psicológico. Então você também poderia utilizar essa citação da OMS dentro dessa redação. Repare que a gente conseguiu trazer o macrotema saúde para dentro do macrotema educação, porque aqui eu falei uma citação de saúde da OMS para discutir um tema dentro de educação. Tudo bem? Vamos então para o nosso próximo microtema, que é o bullying nas escolas brasileiras. No Brasil, aproximadamente 1 em cada 10 estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas. São adolescentes que sofrem agressões físicas ou psicológicas, que são alvo de piadas e boatos maldosos, excluídos propositalmente pelos colegas que não são chamados para festa ou reuniões. O dado faz parte do 3º volume do Programa Internacional de Avaliação do Estudante, PISA 2015, dedicado ao bem-estar dos estudantes. Aqui nós temos uma fundamentação por dados. Eu marquei o dado e depois a fonte, porque vocês sabem que sempre tem que dizer a fonte daquele dado que você está utilizando. E você poderia utilizar esse dado para fundamentar o seu argumento. Tudo bem? E aqui você poderia contextualizar o bullying. Você definir bullying é uma ótima estratégia de contextualização, porque não é qualquer tipo de agressão que é caracterizada como bullying. O bullying é uma violência sistemática, recorrente, e ela pode se manifestar em vários níveis. Então, quando você traz essa contextualização, você define o bullying e mostra como que ele se manifesta, porque às vezes o adolescente que pratica bullying nem sabe que ele está praticando bullying. Beleza?
O relatório é baseado na resposta de adolescentes de 15 anos que participaram da avaliação. No Brasil, 15,5% disseram sofrer alguma das formas de bullying algumas vezes por mês. Olha aí a caracterização da reincidência. 7,8% disseram ser excluídos pelos colegas, 9,3% ser alvo de piadas, 4,1% serem ameaçados, 3,2% empurrados e agredidos fisicamente. Outros 5,3% disseram que os colegas frequentemente pegam e destroem as coisas deles e 7,9% são alvos de rumores maldosos. Com base nos relatos dos estudantes, 9% foram classificados no estudo como vítimas frequentes de bullying, ou seja, estão no topo do indicador de agressões e mais expostos a essa situação. Aqui, queridos, nós temos possíveis argumentos, mas provas aqui não são dados estatísticos. Lembra, você não vai reproduzir o texto, você não vai copiar o texto, você vai utilizar o texto, o conteúdo do texto, como um insight para você ter novas ideias para sua redação. Como assim? Nessa porcentagem, nessa tabela, nessa pesquisa, eu consigo perceber dois tipos de bullying. O bullying que acontece necessariamente dentro da escola, como destruir o material escolar, só dá para acontecer presencialmente, e o bullying que pode acontecer fora nos muros da escola, como a exclusão, como as piadas. Então você poderia separar esses dados em dois argumentos. O argumento do bullying necessariamente presencial e o argumento do bullying que não necessariamente é presencial. E nesse argumento você poderia falar do cyberbullying, por exemplo. Porque se você utiliza esse dado desse tamanho, você vai criar um texto positivo, como é esse texto, que é uma notícia e não uma argumentação, né? Não uma redação modelo Enem. Então, para você escolher um dado, você escolhe um dado mais curto e contemple tudo isso, como esse final. 9% foram classificados no topo do bullying. Então, aí sim você poderia utilizar esse pequeno fragmento, esse pequeno dado para fundamentar a sua redação. Tudo bem? O próximo microtema que eu trouxe são as contrariedades da educação domiciliar no Brasil. Reparem que a palavra-chave é contrariedade, ou seja, eu tenho necessariamente pontos negativos e positivos. E quando o tema é assim, é mais complexo de definir um posicionamento e defender de maneira a garantir que você convença uma pessoa que tem um posicionamento diferente. Beleza? Vamos lá então. O que é educação familiar, também conhecida como homeschooling? Educação domiciliar ou mesmo ensino doméstico consiste em realizar o processo de educação em casa, não na escola. Ou seja, aqui está a nossa contextualização por definição, que realmente precisa ser definido porque não é comum a gente falar sobre educação domiciliar, tudo bem? Esse modelo de educação se contrapõe à noção da educação como uma responsabilidade compartilhada entre a família e a escola, na qual caberia a esta última proporcionar o conhecimento científico e acadêmico e a família caberia ensinar valores e outras questões mais subjetivas. Na educação domiciliar, a família assume por inteiro a responsabilidade de educar a criança ou jovem sem a participação de uma instituição de ensino. Aqui a gente consegue tirar a nossa topicalização de ideias. Como assim? Em um parágrafo você vai desenvolver o problema da escola se limitar ao conhecimento científico e acadêmico, e no outro argumento você vai falar qual é o problema da educação domiciliar quando o assunto é valores éticos e morais. Beleza? Então assim você consegue dividir. Um parágrafo, o primeiro, vai falar do problema da educação domiciliar em relação ao ensino técnico e acadêmico, e o segundo parágrafo, o problema dos valores éticos e morais serem construídos exclusivamente pelo ensino domiciliar. Tudo bem? Por que alguns pais optam pela educação familiar? As razões que levam algumas famílias a adotarem esse modelo de ensino são diversas. A motivação pode ser benefícios oferecidos pelo ensino doméstico ou insatisfações com as instituições educacionais. Dentre motivações mais frequentes, observa-se que há famílias que acreditam que no ambiente escolar o estudante é exposto a mais influências ou manipulações. Alguns pais julgam que as instituições de ensino são de má qualidade e os educadores são mal formados. Daqui a gente consegue tirar o nosso argumento 1, que diz que a família acredita que no ambiente escolar ele vai ser manipulado ideologicamente, e um argumento 2, que diz que as escolas não têm boa qualidade, que os educadores são mal formados e necessariamente, consequentemente, os alunos também vão ser mal formados. O que você pode trazer de contrariedade da educação domiciliar nesse argumento 1? Que ele pode sofrer mais influências e manipulações,
que a diversidade de discursos é fundamental para a construção cidadã. Não é só a família responsável pela constituição cidadã de um indivíduo, mas a escola também. Porque na sua família você pode ter acesso a um discurso social, ideológico, político, e na escola outros discursos. Por quê? Para você repetir o da escola? Não, mas para você saber que existem várias possibilidades de visões de mundo e não só aquela mais próxima a você. E aí sim, depois de ter várias opções, você pode decidir aquela que melhor se adequa à sua visão de mundo. Então, ao mesmo tempo que a gente pode ver de maneira negativa a influência ideológica da escola, a exclusiva influência ideológica da família também pode agir de maneira negativa na vida do indivíduo, como perpetuação de preconceitos e estereótipos, por exemplo. Beleza? Então, isso você poderia desenvolver uma contrariedade nesse argumento 1. E no argumento 2, quando eu falo que algumas instituições são de má qualidade, calma aí, eu não tenho como generalizar que todas as instituições são negativas, são ruins, próximo àquele ambiente de vivência, né? Próximo à casa daquele indivíduo. Então, a gente tem aqui um erro argumentativo de generalização. Calma aí, quando você generaliza todas as escolas como ruins para justificar o seu ensino domiciliar, o seu argumento é uma falácia argumentativa, como a gente viu lá na aula 18. Beleza? Em alguns casos, a criança ou o jovem possui necessidades específicas que dificilmente são bem direcionadas pelas escolas. Outros pais enxergam a educação domiciliar como uma forma de estabelecer um vínculo familiar e proporcionar um ambiente mais estimulante de aprendizado. E algumas famílias discordam da metodologia de ensino que costuma ser adotada nas instituições educacionais. Queridos, aqui nós temos outros argumentos. Vocês têm muita dificuldade de trazer argumentos diferentes. Vocês sempre pensam nos mais óbvios, né? Nos iniciais, que foram do outro parágrafo. A gente viu no outro parágrafo o problema ideológico que a escola pode trazer e a falta de qualidade. São os argumentos mais previsíveis dentro desse tema. Agora, quando a gente fala de necessidades específicas, aí sim a gente tem um grande argumento que as nossas escolas públicas e privadas geralmente são deficitárias. Quantas escolas nossas, públicas ou privadas, são de fato inclusivas? Lembra quando caiu Caminhos para a Formação Educacional de Surdos? Por que caiu esse tema? Justamente porque as nossas escolas não são, de fato, inclusivas. Olha de novo o diálogo entre diferentes temas, beleza? Então, esse é um grande argumento que muitas vezes não só justifica, mas legitima o ensino domiciliar. Então, é um argumento mais original e mais complexo de se desenvolver. Depois, quando a gente fala de proporcionar um ambiente mais estimulante de aprendizado, a gente cai naquele tema evasão escolar. O grande motivo para a evasão escolar é o desestímulo. Então, a família vai transformar a sua casa em um ambiente escolar mais estimulante para impedir essa evasão escolar. Então, olha de novo como esse argumento pode parecer muito válido e uma justificativa útil. O problema é falar que o argumento para ter uma escola em casa é estabelecer um vínculo familiar. Calma aí, o aluno fica na escola um turno, ou de manhã ou de tarde. Todas as outras horas do dia, ele tem que passar com a sua família. Então, esse argumento, essa primeira parte do argumento é um ponto negativo, ou melhor, não é um argumento válido para você justificar a educação domiciliar. E o resto do argumento, que é a desmotivação do aluno, aí sim é mais complexo de se resolver. Beleza? Aqui eu tenho uma proposta de intervenção. Quando algumas famílias discordam da metodologia de ensino, qual pode ser a sua solução? Ter escolas com diferentes metodologias de ensino, porque o pai tem o direito de escolher colocar um aluno numa escola técnica, por exemplo, ou numa escola militar, ou num colégio católico, ou num colégio judeu. Ele tem esse direito de colocar. É uma opção possível, viável e totalmente legítima na formação educacional de um aluno, de um indivíduo, de um filho aqui, né, dentro dessa temática. Então, você poderia sugerir uma pluralidade de escolas com diferentes metodologias, não só ideológicas, como esses exemplos, mas a metodologia, por exemplo, de sala de aula invertida, o ensino híbrido, que é tecnologia e educação, uma formação técnica. Então, você consegue trazer, se você traz um bairro, uma cidade que tem escolas plurais com diversas metodologias, esse argumento vai ser invalidado. O pai não vai poder dizer, ah, não tem uma metodologia que me agrade, porque eu vou te dar várias opções, você vai pesquisar e escolher aquela que mais se adequa à sua realidade. Tudo bem? Então, aqui eu tenho não um argumento, mas uma intervenção para tirar esse argumento como legítimo
para a educação domiciliar. Tudo bem? O que a lei brasileira diz sobre o assunto? No Brasil, a legislação coloca a educação simultaneamente como um direito e um dever. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, a educação é um direito social que deve ser garantido pelo Estado, mas os pais também compartilham da responsabilidade de garantir o acesso dos filhos à educação. O que é isso? A nossa contextualização. Vocês sabem há muito tempo que a Constituição é uma contextualização coringa, tanto que se aplica aqui mais uma vez dentro desse tema específico de educação domiciliar. De acordo com o artigo 6 da Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Aqui você tem uma fundamentação por citação para dizer, olha, por mais que você queira, você tem que matricular o seu filho na escola, porque a nossa LDB diz que é um dever do pai ou do responsável. É uma forma de você fundamentar um posicionamento contrário à educação domiciliar. Tudo bem? A partir desse artigo, fica estabelecida a obrigatoriedade de crianças e jovens frequentarem a escola, estando sujeitos a ações judiciais os pais que não cumprirem essa responsabilidade. Em função disso, o ensino domiciliar não seria possível. Entretanto, não há legislação brasileira qualquer lei que explicite que estabeleça a proibição dessa prática. Dessa forma, famílias que desejam educar os filhos em casa, muitas vezes recorrem à justiça para solicitar uma autorização e cabe à interpretação de cada juiz conceder ou não a permissão. Nesses parágrafos nós temos possíveis intervenções. Se você quer que o ensino domiciliar seja uma realidade, você vai ter que solucionar essa obrigatoriedade do artigo, que deixa o ensino domiciliar impossível. Então você modificaria esse aspecto para poder torná-lo possível. Agora, se você não quer que o ensino domiciliar aconteça, você exigiria que a legislação brasileira deixasse explícito essa proibição, né? Explícita essa proibição. Então aqui nós temos diferentes intervenções para diferentes teses e posicionamentos defendidos nesse tema. Beleza? O último microtema que a gente vai discutir hoje é a tecnologia e a necessidade de uma reconfiguração nas estratégias educacionais contemporâneas. Reparem que a palavra-chave desse tema é necessidade, ou seja, não é uma opção, é necessário ter tecnologia na escola hoje. Então você vai defender por que é necessário, quais são as consequências negativas de não ter a tecnologia e quais são as positivas de ter a tecnologia. Claro, sempre trazendo problemas, porque você precisa ter o que solucionar na intervenção. Tudo bem? Primeiro parágrafo. Se a intenção é que o emprego da tecnologia na educação não seja um fim em si mesmo, isto é, que os recursos sejam usados para trazer melhorias efetivas para a escola, será preciso realizar algumas mudanças na dinâmica das aulas. Com a geração Z nascida e criada em um mundo dominado pela tecnologia, é difícil imaginar que possa haver qualquer tipo de resistência por parte dos alunos na implementação da tecnologia em sua educação. Ainda assim, é preciso cuidar de sua preparação para receber a novidade, justamente para que a familiaridade com os recursos digitais não os leve para longe do aprendizado, restringindo o seu uso da tecnologia ao entretenimento ou atividades que poderiam ser feitas fora da sala de aula. Aqui nós temos, logo de cara, uma possibilidade de contextualização, falando da geração Z, como que a tecnologia faz parte do cotidiano da geração Z necessariamente. Você também pode perceber que, apesar disso, apesar da geração Z ter nascido no meio tecnológico, olha a marcação de tese por um conectivo concessivo. Ainda assim, ou seja, mesmo com esse fato, nós temos problemas com a tecnologia na escola. Tudo bem? E aí você poderia topicalizar as suas ideias, os seus argumentos, dizendo que um problema é restringir o uso da tecnologia ao entretenimento, ou seja, em vez de virar uma ferramenta educativa, vai ser só mais uma distração escolar. Esse poderia ser o seu argumento 1. E o seu argumento 2, a crítica à tecnologia como atividades que poderiam ser feitas fora da sala de aula, ou seja, transformar a sala de aula em uma extensão do entretenimento que poderia ser feito fora dela e não com aplicabilidade educacional. Tudo bem? Próximo parágrafo. Outro ponto importante para a escola que deseja realmente aproveitar os benefícios que a tecnologia pode oferecer no lugar de simplesmente adicioná-la à gama de recursos disponíveis na sala de aula é pesquisar e entender as principais demandas dos alunos.
Dessa maneira, é possível empregar justamente os recursos de que eles precisam para melhorar seu desempenho, além de garantir que a medida terá efeito em sua motivação e engajamento. Para tal, é interessante saber que tipos de aparelhos tecnológicos os alunos mais usam fora de sala de aula. Nesse parágrafo, primeiro, eu tenho uma possibilidade de, em vez de fazer um fechamento topicalizado, como a gente viu no parágrafo anterior, a gente poderia fazer um fechamento genérico. Pesquisar e entender as principais demandas dos alunos. A palavra demandas mostra que o fechamento é genérico, porque várias coisas podem ser classificadas como demandas. Você poderia utilizar essa frase transformando esse fechamento genérico em topicalizado. Tô colocando qual é a demanda 1 e qual é a demanda 2. Tudo bem? Mas a gente consegue inferir que essa estrutura seria possível para o fechamento da sua introdução. Além disso, nós temos aqui uma proposta de intervenção. Apesar de estruturalmente esse texto não estar trazendo esse tópico como intervenção, pelo contrário, como uma demanda, olha porque pode ser uma intervenção. Qual é a importância de eu saber que tipos de aparelhos tecnológicos os alunos mais usam fora de sala de aula? Porque não adianta eu colocar uma tecnologia que eles não vão saber utilizar. Então eu preciso saber qual tipo de aparelho eles utilizam, não só para poder replicar esse aparelho, mas também para não ser algo excludente. Eu uso um aparelho que ele não tem em casa, então ele não consegue fazer as atividades sugeridas e propostas através de tecnologia. Então essa pode ser uma intervenção, replicar os aparelhos tecnológicos que os alunos têm em casa dentro da escola. Tudo bem? Quais são os programas e aplicativos mais usados por eles, tanto para atividades relacionadas à escola, quanto para o seu próprio entretenimento? Qual é a familiaridade de cada um com seus diferentes tipos de recursos disponíveis no mercado? De que tipo de informação ou conhecimento do uso da tecnologia os alunos mais podem precisar em suas futuras vidas profissionais? O que eles gostariam de aprender ou dominar quando o assunto é tecnologia? Aqui, queridos, nós temos também uma intervenção. Assim como você tem que saber qual aparelho que ele tem em casa para você utilizar esse aparelho, você tem que saber qual aplicativo ele mais utiliza. Porque não adianta também sugerir algo que ele não vai saber utilizar. Então, na sua intervenção, você pode falar de replicar os aparelhos, os tecnológicos, e também de replicar o uso dos aplicativos mais comuns entre essa faixa etária. Aqui nós já temos um argumento 1. Qual é a familiaridade de cada um desses alunos? Porque nós temos realidades sociais em que o aluno não tem nenhuma familiaridade com o recurso, ele não tem acesso à tecnologia, ele é socialmente excluído desse aspecto. Então, um argumento problemático pode ser justamente a exclusão social. Em vez da tecnologia ser uma estratégia benéfica, ela pode ser excludente. Então, aqui nesse argumento, você tem que trazer a problemática e a intervenção de dar acesso à tecnologia aos alunos que não têm ela em casa. Existe a realidade daqueles que têm tecnologia em casa e não têm na escola, mas a outra realidade contrária de ter na escola e não ter em casa é majoritária num país de dimensões continentais que é subdesenvolvido. Tudo bem? Aqui nós temos um argumento 2, que é: gente, a tecnologia é fundamental para a formação profissional dos meus alunos. Vocês têm noção de que os meus alunos do 6º ano do ensino fundamental, mais da metade deles vão ter profissões que ainda não foram inventadas? Esse é um dado, é uma pesquisa científica, porque a tecnologia tem evoluído de maneira a acabar com algumas profissões mais rápido. Eu já falei para vocês sobre esse pensador que disse o seguinte: a tecnologia destrói empregos mais rápido do que a educação os salva. Lembra disso? A tecnologia cresce em uma progressão geométrica que não deixa a educação que vem em progressão aritmética solucionar aquele problema. Então, se eu tenho uma educação que não é de cunho tecnológico, esses meus alunos do 6º ano que vão se formar e vão precisar ter uma profissão que necessariamente ainda não existe, se eles não tiverem o mínimo de conhecimento tecnológico, eles vão ser excluídos desse mercado de trabalho, vão virar mão de obra informal e totalmente ter uma educação totalmente descontextualizada com a realidade dele. Por isso que esse é um ótimo argumento. Tudo bem? Outra intervenção é o que eles gostariam de aprender. Essa poderia ser a finalidade. Lembra que a evasão escolar acontece porque o aluno não vê sentido naquilo que ele estuda? Então você pode mostrar que a finalidade de colocar a tecnologia é justamente fazer ele gostar do que ele está estudando, gostar do que ele está aprendendo e evitar a evasão escolar.
Ao ensinar como e quando esse recurso deve ser usado, além de controlar os momentos em que eles serão empregados em sala, o professor pode direcionar a capacidade dos estudantes de usar os aparelhos eletrônicos em seu próprio benefício, reduzindo seu uso inadequado e aumentando sua habilidade de lidar corretamente com eles. Com a aplicação com ciência e tecnologia na escola, é possível, por exemplo, combater o cyberbullying e outras formas de preconceito. Olha aqui uma possibilidade de argumento 3, que, reparem, é mais original do que os outros dois anteriores e conversa diretamente com o tema que a gente já discutiu aqui sobre bullying e cyberbullying nas escolas brasileiras, como utilizar a ferramenta da internet de maneira produtiva e não violenta. Seria um ótimo argumento. Reduzir a distração causada pelos smartphones e aparelhos móveis. Equilibrar o tempo que os estudantes dedicam aos jogos eletrônicos, aos estudos e à prática de atividades físicas. Orientar as pesquisas em fontes on e offline confiáveis, aumentando o senso crítico dos alunos. O ensino híbrido, que combina a educação tradicional e o seu uso de tecnologia para conquistar a personalização do ensino, também pode ajudar a conciliar a utilização de ferramentas digitais com a atenção em aulas presenciais, assim como o uso de livros didáticos físicos, por exemplo. Nesses parágrafos, nós temos várias informações pertinentes. Primeiro, argumentos 5 e 6. Quando eu tenho uma competição entre a tecnologia do seu smartphone e a minha aula tradicional com quadros giz, eu tenho uma disputa desleal. Claro que o seu smartphone vai ganhar do meu quadro e do meu giz. Então, a partir do momento que a minha aula vira utilizar o seu smartphone, eu não estou mais competindo com ele, mas sim eu estou utilizando ele de maneira produtiva para a sala de aula. Por isso que é um bom argumento. Depois, lembra que a gente já discutiu isso em outro microtema, nessa mesma aula das fake news, lá no microtema de analfabetismo funcional? Como que eu posso utilizar a tecnologia para ensinar o aluno a ter senso crítico de tudo aquilo que ele recebe pelo meio tecnológico? Então, esse também é um argumento diferente. Aqui eu posso ter uma proposta de intervenção. Como que o uso da tecnologia pode solucionar, por exemplo, o sedentarismo? Olha aí a conversa entre assuntos diferentes. Eu tenho o sedentarismo, que é um assunto do macrotema saúde, que eu posso utilizar uma intervenção educativa para solucionar. E por fim, esse final aqui que define o ensino híbrido poderia ser a nossa contextualização por definição. Conseguiram entender como que a partir de agora vocês vão ler os textos que vocês têm consumido para ter uma bagagem cultural, um repertório sociocultural produtivo? Para ser produtivo tem que ser uma leitura direcionada, um estudo dirigido e não uma leitura dinâmica superficial. Você precisa transformar os seus textos que você lê na internet, as notícias, em redações modelo Enem. Se você ainda não conseguiu, através dessas discussões, dessas análise de texto, montar o esqueleto completo, antes de entrar na discussão do tema que a gente vai entrar agora, termine, faça o esqueleto, coloque informações trans de filosofia e sociologia que a gente não colocou ainda, termine as fundamentações, contextualizações diferentes, para você ter todos esses 7 esqueletos prontos, porque se cair esse tema, você vai estar devidamente preparado. E agora, uma dica que eu te dou, não só para esse macrotema, mas para todos os próximos, claro que quando caiu manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, a gente criticou essa manipulação e esse controle de dados. Mas todo fato social, ele pode ser analisado de diferentes formas e com diferentes visões. E a gente tem um ponto negativo do controle de dados? Tem, mas também temos um ponto positivo. A gente pode utilizar o controle de dados ao nosso favor. E sabe o que isso tem a ver com os macrotemas? Eu sei que agora você não utiliza mais Facebook, que o Facebook virou a rede social dos nossos pais, dos nossos avós, e não mais da nossa geração, ou da geração de vocês, pelo menos, né? Da minha geração ainda é, mas de vocês não mais. Você vai utilizar o Facebook não só para entretenimento, você vai utilizar para estudo. Como assim? Você vai entrar no seu Facebook e vai curtir páginas de jornais confiáveis, de revistas confiáveis. Por quê? Toda vez que você for pesquisar sobre algum assunto, você vai pesquisar pelo seu celular através do mesmo aparelho que você tem o seu Facebook logado e essas páginas curtidas. Sabe por quê? Porque o controle de dados vai entender que aquele assunto
por exemplo, educação e tecnologia é pertinente para você. Então, não só naquela semana ele vai te mostrar matérias que falem sobre isso, mas durante todo o ano ele vai fazer isso. Porque existe uma diferença de tempo considerável do dia que você escreve a redação e do dia que você faz a redação. Imagina que se o primeiro tema que você escreveu esse ano é o tema que cai. Você lembra de todas as informações? Em um ano, a gente tem novas informações, novos dados, novas pesquisas. Então, quando você utiliza esse controle de dados, você fica sempre atualizado desses assuntos, porque o controle de dados vai entender que para você aquele assunto é pertinente e vai te manter informado. Então, vamos utilizar o controle de dados ao nosso favor para conseguir, no final do ano, ter um esqueleto formado de todos os temas de maneira bem densa para tirar o nosso 1000. Beleza? Gostou dessa dica? Então, anota aí e vamos agora à discussão do nosso tema da semana, que, claro, é sobre educação. E é o seguinte: o ensino técnico e a formação educacional brasileira. A gente sabe que o assunto é ensino técnico. Se você não falar sobre isso, se você falar sobre ensino básico ou ensino acadêmico, você zera a redação. Então, essa não é a palavra-chave. A palavra-chave é formação educacional brasileira. Qual é a relação do ensino técnico com a formação dos nossos alunos? Tudo bem? Trouxe aqui contextualizações possíveis para essa redação. Reforma do ensino médio 2017, o ensino técnico. Por quê? Vocês sabem que a proposta de reforma para o ensino médio, ela transforma algumas disciplinas em obrigatórias com porcentagem de horas, né? Tem uma porcentagem de horas para matemática, para português e para as outras áreas, que matemática e português são obrigatórias na proposta da reforma do ensino médio. As outras áreas de conhecimento, biológicas, humanas, sociais, são parte do seu ensino médio. Você escolhe qual você quer se aprofundar e também tem a possibilidade de você utilizar essa carga horária de aprofundamento com o ensino técnico. Então, você pode falar que o ensino técnico ele está sendo previsto no nosso ensino médio. Aí você pode utilizar essa contextualização para criticar a reforma ou para concordar com a reforma, dependendo do seu posicionamento sobre o ensino técnico. Tudo bem? Dependendo da tese que você vai defender. Outra contextualização possível é você falar que a crise de 1970 que atingiu a Europa fez com que a Alemanha, Reino Unido e Finlândia, por exemplo, que são referências educacionais do mundo, principalmente a Finlândia, adotassem o ensino técnico como algo comum dentro da sua instituição escolar. Como assim? 63% dos alunos nesses países são formados pelo ensino técnico de nível médio, beleza? Enquanto no Brasil, esse número chega aproximadamente a 8%. Por que será que em países da Europa, 63% dos alunos optam pelo ensino técnico e só 8% optam no Brasil? Calma aí, quais países são mais envolvidos? Os da Europa ou o Brasil? Tem algum problema nessa porcentagem e que a gente vai desenvolver nessa argumentação. Dá para perceber claramente que essa alusão histórica, essa contextualização, é uma contextualização que você vai utilizar para defender o ensino técnico, diferente da anterior, que você pode criticar ou defender. Essa, necessariamente, você vai defender o ensino técnico. E, por fim, você pode utilizar uma citação de Paulo Freire. Quando a gente fala em educação, nesse macrotema, a gente tem que lembrar de Paulo Freire, tem que lembrar de Durkheim, que são os grandes argumentos de autoridade nessa área, brasileiros e internacionais. E uma citação conhecida e muito pertinente nesse tema é o seguinte: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, porque o ensino técnico pode sim mudar a vida de um estudante, a sua vida profissional. E é o que a gente vai ver aqui nos nossos argumentos. O primeiro argumento que você pode desenvolver é a pressão do terceiro grau. Como assim? Você já percebeu que todo aluno do ensino médio, inclusive você, quando terminou o ensino médio, é obrigado a escolher uma carreira para a graduação? Você, antes de decidir qual graduação você ia fazer, você cogitou a possibilidade de fazer um ensino técnico? Você cogitou a possibilidade de fazer um intercâmbio antes? De fazer alguma outra coisa da tua vida diferente de terceiro grau? Ou isso nem passou pela tua cabeça? Provavelmente, essas outras opções nem passaram pela sua cabeça. Por que que isso acontece? Porque o terceiro grau sempre teve um acesso elitizado, ou seja, restrito a uma classe alta. E esse acesso restrito gerou essa formação necessária para você ter altos cargos profissionais em grandes empresas, por exemplo, em grandes hospitais, em grandes escolas. Você precisa desse terceiro grau. Ou seja, o terceiro grau hoje tem uma característica de status. Se você tem o terceiro grau, o ensino acadêmico, você tem um status sobre outras pessoas. Então, a grande
grande pressão terceiro grau, ela é motivada pelo status que o terceiro grau te dá, que o ensino técnico não te dá, porque no Brasil ele é estereotipado, como qualquer outro tipo de formação. É justamente a consequência da pressão do terceiro grau. Qualquer outra forma de formação é desvalorizada. Então fica parecendo para você, quando termina a escola, que a única opção para a sua vida dar certo é o terceiro grau. Claro que a motivação familiar de te incentivar a fazer uma graduação é legítima, porque pensa, uma família que não teve o terceiro grau, vê que os seus patrões têm o terceiro grau, eles falam, não, para os meus filhos, eu não quero que eles reproduzam a minha realidade sem graduação, eu quero que eles tenham aquela realidade com graduação. A questão é, o único caminho para ter uma boa realidade social, econômica, dentro da sua vida é o terceiro grau? É a única possibilidade? Pensa comigo. Quais são as pessoas, não só reais, né, do seu convívio, mas podem ser famosas também, que vocês conhecem que mais ganham? Porque a gente sabe muito bem que um ótimo critério, ou melhor, que o critério mais utilizado para escolher o terceiro grau não é só a sua aptidão, mas também o seu retorno financeiro. Mas quando a gente pensa nas pessoas que a gente conhece que mais recebem salário, são cantores, atores, jogadores de futebol ou de outros esportes, dependendo do país. E essas profissões precisam de graduação? Eu preciso de graduação para ser um músico? Eu preciso de graduação para ser um jogador de futebol? Para ser um artista? Então pensem como que muito dessa pressão terceiro grau é baseado sem fundamento. Ele é estereotipado, porque esses exemplos, que são os exemplos que vocês mais conhecem de pessoas que têm uma rentabilidade muito alta, são de profissões que não têm graduação, mas essas não são nem cogitadas, porque vocês têm que ter terceiro grau. Mesmo que com essas profissões que não têm terceiro grau, vocês poderiam ganhar muito mais. Então, olha, esse é um exemplo que mostra como a gente fica numa bolha social enxergando o terceiro grau. Beleza? Como que você prova toda essa problemática que eu estou apresentando para vocês? Com alguns dados. Primeiro, relatório divulgado recentemente pela OCDE mostra que 61% dos empregos brasileiros, das empresas brasileiras, têm dificuldade para preencher vagas nas áreas técnicas. Ou seja, eu tenho mais vaga do que gente para trabalhar. O número de brasileiros que concluíram o ensino superior e estão trabalhando fora da sua área de atuação aumentou 44% no total de formandos, segundo o IPEA. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho vagas nas empresas para ensino técnico e não tenho pessoas, eu tenho muitas pessoas formadas, por exemplo, em administração e poucas vagas para cargos de administração em terceiro grau. Então, olha só como, se eu tivesse parado para analisar que eu vou ter uma empregabilidade maior com o ensino técnico, eu poderia ter escolhido o ensino técnico, porque a sua formação pode dar margem para o ensino técnico ser muito bom, pertinente e útil na sua vida, em vez de ter uma graduação para ter o status e ficar desempregado ou ficar trabalhando em uma área que não é a sua área de atuação. Olha como é que eu gero uma frustração social muito grande nisso. Sabe quando que a gente vê muito que a pressão terceiro grau ela acontece? Quando nós temos no Enem a possibilidade de trocar qual é o curso que você quer de acordo com a sua nota. Quando a gente faz isso, sabe o que a gente está mostrando? Que a pressão terceiro grau é tão grande que você prefere entrar num curso que você não quer só para falar que conseguiu, só para falar que conseguiu entrar no terceiro grau, do que viver outra realidade de ensino técnico ou de um pré-vestibular, por exemplo. Olha como é que isso é uma prova, como o terceiro grau é sim uma pressão social. É claro que eu não estou aqui para te fazer um discurso para desistir do terceiro grau, claro que não. Eu escolhi fazer o terceiro grau, eu quero seguir carreira acadêmica, então eu só quero te mostrar como que existem visões diferentes daquela que você foi formado para acreditar, tudo bem? Outra forma de você fundamentar é o mestrado profissional. O que é isso? O mestrado profissional é justamente um estudo técnico daquele conhecimento. Existe um mestrado acadêmico, que foi o mestrado que eu fiz, e o mestrado profissional. Qual é a diferença? A pesquisa que eu fiz no meu mestrado acadêmico não serve de nada para a minha aula em sala de aula. Ele não traz nenhum benefício direto, prático, ao meu desenvolvimento das minhas aulas, da minha pedagogia para vocês, porque ele é um mestrado teórico, que eu estudo porque eu quero seguir essa carreira, só que ele não tem aplicabilidade na minha vida atual de professora do ensino
básico, beleza? Então, existe agora a possibilidade do mestrado profissional, que é justamente você faz uma pesquisa que tem aplicabilidade na sua profissão, aplicabilidade real. Então, você consegue fazer uma hipótese de pesquisa e aplicar aquela solução que você descobriu no seu cotidiano. Essa é a prova de que o ensino técnico, ele tem mais aplicabilidade imediata e mais um recurso, como a gente viu nos dados anteriores, para te inserir no mercado de trabalho, que pode ser melhor do que o status do mestrado, que é acadêmico e não profissional. Então pensa comigo, se o ensino superior pode ser técnico, por que o ensino básico também não pode ser? Né? Porque o mestrado profissional é tão importante quanto o mestrado acadêmico, né? Não deveria ter nenhum tipo de nivelamento de status aí, mas ele é válido, igualmente válido. Então a gente consegue ver como que sim, nós temos uma estereotipação do ensino técnico no Brasil. E outra fundamentação é você falar de Durkheim, como eu disse lá na introdução. Temos que falar de Paulo Freire, temos que falar de Durkheim, que são os exemplos, as referências de educação no Brasil e no mundo. Sobre o conceito de consciência coletiva. O que é isso? É quando uma ideologia que a sociedade prega, e ela prega tanto que você transforma esse saber do senso comum em uma consciência individual. Como assim? A consciência coletiva te ensinou que você é obrigado a ter um terceiro grau. E você ouviu tanto isso que você hoje acha que essa é uma consciência individual sua, que você sozinho pensou e chegou à conclusão de que você tem que fazer o terceiro grau, sem parar para pensar em toda a influência que você recebeu antes da consciência coletiva a chegar a esse ponto de decidir terceiro grau. Você pode fazer uma análise crítica e decidir pelo terceiro grau? Sim, você pode, desde que você tenha feito uma análise crítica e não simplesmente transformado a consciência coletiva baseada em senso comum na sua pseudo-consciência individual. Tudo bem? Esse é o nosso argumento 1. O nosso argumento 2 pode ser educação tecnicista. Por mais paradoxal que possa parecer dizer que o ensino técnico é tecnicista, há uma diferença entre ensino técnico e ensino tecnicista. O ensino técnico é uma formação que você tem profissional com aplicabilidade imediata. O ensino tecnicista é aquele que valoriza uma área do conhecimento em detrimento de outras, ou seja, no caso do Brasil, nós temos uma valorização da inteligência lógico-matemático em detrimento das outras inteligências. Tanto que você vê que os cursos que são mais sugeridos são, por exemplo, de engenharia. Dentro, não, você tem que fazer engenharia porque é uma ótima possibilidade. Quando a gente está na escola, você ser um aluno que é muito bom em matemática te gera muito mais reconhecimento do que você ser bom em história e geografia, por exemplo. Por quê? Valorização do ensino de exatas em detrimento das humanas, das linguagens e etc. E qual é a consequência disso? Falta de investimento em outras áreas. Se a lógica matemática ela é a mais valorizada do que outras, as instituições, consequentemente, públicas e privadas, vão acabar investindo na formação educacional tecnicista, ou seja, lógico-matemática, em detrimento das outras áreas do conhecimento. Uma prova disso é quando a gente teve a retirada inicial de filosofia e sociologia na reforma do ensino médio no governo Temer. Essa é a prova, olha só, você não precisa de filosofia e sociologia, por quê? É uma área do conhecimento que a gente não valoriza. Você precisa de carga horária obrigatória de matemática, porque é matemática que é valorizado. Então essa é uma prova de que, de fato, a nossa educação é tecnicista. Para nós terem uma noção melhor disso, eu trouxe aqui o gráfico que mostra as 9 inteligências que nós temos. Um indivíduo tem essas 9 possíveis inteligências: intrapessoal, espacial, naturalista, musical, lógico-matemática, existencial, interpessoal, corporal, sinestático e linguística. Olha quantas áreas quantas inteligências nós temos e nós valorizamos somente a lógico-matemática. Como assim, prof? A educação técnica, o ensino técnico valoriza a lógico-matemática. Imagine que eu sou professora de português, não quisesse fazer terceiro grau, não quero fazer graduação, eu quero fazer um ensino técnico. Qual ensino técnico eu faria dentro da minha área de linguagem? Pensa aí nos cursos técnicos que vocês conhecem e que de fato são os oferecidos. Eu tenho, por exemplo, técnico de enfermagem. Você teria a possibilidade de escolher o ensino técnico em detrimento da graduação na sua área, mas enfermagem não é a minha área, então não serve para mim. A gente tem ensino técnico na área de industrialização, de construção, arquitetura, que não é nada da minha área. Ou seja, mesmo que eu tenha superado o argumento 1 da pressão terceiro grau e tenha decidido pelo ensino técnico, porque, por exemplo, você não é obrigado ou só fazer o técnico ou só a graduação. Lembra do mestrado profissional? Eu fiz primeiro, né, uma pessoa que primeiro fez a graduação optou primeiro para o ensino acadêmico e depois no mestrado profissional optou pelo ensino técnico. Não é ou só ensino técnico ou só ensino
acadêmico. Como assim? Eu poderia primeiro escolher um ensino técnico para poder entrar melhor no mercado de trabalho, como a gente viu na fundamentação do outro argumento, e depois que eu entrar no mercado de trabalho e ter uma renda, eu poderia entrar numa graduação. Por que isso? Porque, queridos, a gente viu lá no outro argumento que as pessoas que têm a graduação e não trabalham na área tem 44%. Olha quanta gente, quase metade dos formandos na graduação não trabalham na sua área, ou estão desempregados ou não trabalham na sua área. Ou seja, imagina que eu faço uma graduação sem ser uma graduação pública. Uma graduação, por exemplo, com FIES, que eu tenho uma dívida para pagar no final da minha graduação, mas eu não consigo entrar no mercado de trabalho. Como que eu vou pagar essa dívida? Não sei. Então, talvez seria de maneira, um planejamento financeiro mais inteligente, poderia ser, não, primeiro eu vou fazer um ensino técnico, vou começar a trabalhar, vou ter a minha renda e já vou conseguir pagar a mensalidade da minha graduação para não ter uma dívida no final e já tenho uma renda para me sustentar a minha subsistência. Então, olha como as possibilidades são maiores do que só ensino técnico e só graduação. Tudo bem? Por que eu disse isso? Porque mesmo se eu, Carolina Jardim, tivesse desistiu da graduação, falou, não, isso não serve para mim, seja lá qual for o motivo, e quisesse fazer um ensino técnico, eu não poderia, porque nenhum curso oferecido é da minha área. Mas por quê? Porque o ensino técnico não tem linguagem? Não. Queridos, sabe um curso técnico que existe na área de linguagem? Produção e revisão de textos técnicos. Eu poderia fazer esse curso, mas ele é disponibilizado? Não, ele não é disponibilizado. Mas ele é previsto? Sim, ele é previsto pelo catálogo de ensino técnico brasileiro. Tem 16 áreas do conhecimento contempladas nesse catálogo, com uma infinidade de cursos. Só que na prática, no Brasil, a gente encontra 10 cursos possíveis, e todos na área ou de exatas ou de biomédicas. Então, isso mostra como a educação tecnicista é sim um argumento que faz o aluno desistir do ensino técnico, porque no meu caso, eu nem teria a opção de cursar um ensino técnico. Beleza? Como a gente soluciona, então, esses problemas? Para o primeiro problema da pressão terceiro grau, eu poderia ter um agente, uma parceria público-privada, que é o governo federal e a iniciativa privada. Por quê? Porque eles poderiam implementar o sistema dual da Alemanha. O que é esse sistema dual? É justamente quando você tem metade da carga horária prática dentro da empresa privada e metade da carga horária teórica. E quem paga isso? Quem paga essa carga teórica é a empresa. O que eu tô querendo dizer? Que você não só estuda, no sistema dual você recebe, porque metade do tempo você está dentro da empresa. Então você recebe um salário, como se fosse um estágio. Por que isso, Prof? Por que vale a pena para a empresa? Porque eu estou formando um funcionário que vai ser muito útil para a minha empresa. É mais fácil eu conseguir solucionar os meus problemas empresariais com um profissional que eu formei para solucionar aquele problema do que pegar um profissional que tem uma formação já pronta, uma ideologia pronta e tentar adequar, colocar ele na caixinha da minha empresa. Então, no sistema dual da Alemanha, as empresas investem financeiramente, fazem receber um salário nessa educação e depois a maioria deles vira funcionário efetivo dessa empresa, porque foi formado para ela, pensando nas necessidades dela. Então, esse sistema dual, ele é bom para quem está fazendo educação técnica, porque tem teoria e prática que você consegue perceber se realmente é aquela área que você quer, você tem um salário que recebe e uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho muito mais fácil do que se fosse dessa forma. E além disso, poderíamos, além do sistema dual, ter uma formação continuada, que é justamente a possibilidade de você fazer ou mais cursos técnicos ou depois uma graduação, por exemplo. Para o nosso segundo problema da educação tecnicista, não tem como não falar do Ministério da Educação. O que o Ministério da Educação vai ter que fazer? Disponibilizar cursos técnicos de outras áreas do conhecimento previstos, não é inventados por você, é previsto no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos 2020. Nesse catálogo que eu encontrei um curso técnico que seria adequado para a minha área, como revisão e produção de textos técnicos. Então a gente poderia sim utilizar esse catálogo para dar margem para mais pessoas de mais áreas do conhecimento diferentes, de outras inteligências, também terem a possibilidade de ter um ensino técnico no Brasil. Espero que vocês tenham aprendido a lidar com essas aulas de macrotemas, entendido a complexidade que é falar de consciência coletiva e consciência individual, principalmente na realidade que vocês vivem, que é justamente o ponto em que você decide qual vai ser o seu futuro acadêmico e profissional e que possam aplicar todas essas discussões na vida de vocês. Beijinhos e até a semana que vem.